Interpretação de texto em concurso público é uma matéria aí que faz a diferença entre a aprovação e a reprovação. No vídeo de hoje a gente vai desvendar alguns mitos, ver qual é o melhor caminho para poder seguir aí quando o assunto é interpretação de texto. A maior parte da prova ali de português, se você tiver uma boa interpretação de texto, né? Não só nas partes aí de interpretação de texto, você consegue muito bem na prova e é isso que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Vamos ver casos práticos, questões para ver como que a gente resolve na hora da prova, tá bom? Se o vídeo de hoje te interessa de alguma forma, eu já quero te pedir que deixe seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos, se inscreva no canal e bora lá para o vídeo. Pessoal, coloquei aqui na tela para vocês algumas dicas, alguns caminhos que vocês precisam seguir e observar quando o assunto for interpretação de texto, né? Esse material aqui, né, português para concurso, interpretação de texto, sujeito, várias figuras de linguagem, vai estar disponível já aí para você, se você quiser fazer aquisição, preço simbólico, né, para te ajudar aí no caminho dos concursos. Mas no vídeo de hoje a gente vai falar especificamente sobre a interpretação de texto, né, aquela questão que traz o textinho e pede para que você dê uma resposta com base no texto, né? Primeiramente a gente tem que entender que a interpretação de texto ela não é esse bicho todo de 7 cabeças que a gente imagina. Eu falo para os meus alunos, né, que eu tenho, que a interpretação de texto, a resposta obrigatoriamente vai estar no texto. O que cabe para a gente fazer na hora da prova é saber interpretar, saber fazer as perguntas corretas. E aí nesse material aqui eu trouxe algumas coisas, algumas dicas para vocês, né, 9 pontos que vão ajudar com que vocês identifiquem aí na hora da prova de vocês, tá bom? Aqui, ó, coloquei para vocês na interpretação de texto, desvendando significados e contexto, ou seja, desvendando aquilo que o texto quer te dizer. Eu coloquei que a interpretação de textos é uma habilidade essencial na nossa vida cotidiana, né? A gente precisa saber interpretar aquilo que está no texto para que a gente desenvolva a nossa vida da melhor forma, não somente nos concursos públicos, né? O concurso público é uma matéria de interpretação de texto que faz com que nós alcancemos aí um cargo público, mas a interpretação de texto como um todo, ela é importante para que a gente consiga seguir aí a nossa vida, né? De forma geral. A gente precisa saber interpretar aquilo que as palavras querem nos dizer para que a gente consiga progredir, principalmente aí quando o assunto é concurso público, tá bom? E aí eu coloquei, seja na escola, no trabalho, situações sociais, concurso público, vestibulares, etc. Ela envolve uma compreensão profunda e precisa das ideias, das mensagens, né, pessoal? A gente precisa interpretar aquilo que um autor está dizendo para a gente. Então, por isso que é importante que a gente pegue ali os mínimos detalhes para saber qual é a posição do autor, né? E eu coloquei para vocês aqui alguns pontos que a gente precisa ter para poder conseguir lograr êxito na interpretação de texto, conseguir lograr êxito aí na aprovação para concurso público. O item 1 é a leitura atenta. A gente precisa fazer uma leitura atenta daquele texto para que a gente consiga, lá na frente, interpretar aquilo que o autor quer dizer. E a leitura atenta, pessoal, envolve ler o texto mais de uma vez. A gente não precisa achar que vai ler o texto uma única vez na prova e isso vai fazer com que a gente consiga entender da melhor forma ali aquela questão. A gente precisa fazer uma leitura atenta, destacando os pontos-chave que a gente acha e fazer essa leitura mais de uma vez. Isso vai ajudar com que a gente consiga ter efetividade na leitura e entenda realmente o que o autor quer passar para a gente, tá bom? O item 2 eu coloquei para vocês que a gente precisa entender o contexto daquele texto, né? Considere o contexto que o texto foi apresentado, né? O contexto que ele foi escrito, quem é o autor, o que o autor está querendo falar para a gente. Geralmente nas questões de concurso, por baixo vem lá de onde foi tirado o texto. Então a gente precisa entender qual é o contexto, né? O que esse texto vem trazer para a gente, qual é a proposta que esse texto tem aqui para ela estar sendo cobrada em uma prova de concurso, né? Por que esse texto está aqui? O que ele quer dizer para a gente? O que ele traz aqui para acrescentar nessa prova do concurso? Se você separa os concursos por áreas, né? O texto geralmente ele vai ser bem afeto ali à área que você escolher, com exceção das matérias dos concursos aí que envolvem questões mais exatas, né? Mas os textos eles são bem afetos às áreas, então a gente precisa entender o contexto para que a gente entenda efetivamente o texto. É a nossa dica número 2 aqui desse vídeo, para que a gente entenda melhor a interpretação de texto. A alternativa 3, né, que é a nossa terceira dica, ela traz para a gente a identificação das ideias principais, foi o que eu falei para vocês, né? Quando a gente faz a leitura, a gente consegue identificar ali de forma clara qual que é a ideia principal do texto, o que o autor quer dizer com aquele texto, né? Um texto, por exemplo, sobre rosas, né? Qual é a ideia principal desse texto? São rosas. Então a gente precisa saber identificar e grifar, ajuda muito no momento da prova, para que a gente depois, quando for resolver as questões, a gente consiga voltar no texto de forma rápida ali nas ideias principais do texto que vão estar grifadas, tá bom? A nossa dica número 4, né, é a estrutura do texto. A gente precisa saber identificar qual é a estrutura do texto. Às vezes as questões apresentam um poema, às vezes as questões apresentam
ideias, às vezes as questões apresentam um texto jornalístico mesmo, então a gente precisa saber entender de forma objetiva qual é a estrutura, né? Observe a estrutura do texto, os parágrafos e etc., para que você identifique ali qual é o texto que a prova está cobrando, porque isso também pode fazer toda a diferença no momento que você for ali responder as questões. Então, faça aí a identificação da estrutura do texto, o que esse texto está falando, observe os parágrafos certinho para que você consiga ter efetividade no momento da interpretação. A nossa dica número 5, conexões e interferências. Isso aqui é muito importante, pessoal, né? Faça as conexões entre as diferentes partes do texto, ou seja, vê se os parágrafos se comunicam, né? Talvez o parágrafo 5º feche uma ideia que está lá no parágrafo 1º e assim por diante. Então, faça essa interligação, essa conexão aí entre os parágrafos. Se é um texto, esse texto ele se comunica obrigatoriamente. Não é um parágrafo aqui que fala de um tema, o outro fala de outro e daí por diante. Então, faça essas conexões para que você possa entender o texto como um todo, tá bom? A nossa dica número 6 fala do vocabulário ali, do contexto, Esteja atento ao vocabulário usado no texto. Às vezes é utilizado uma norma mais culta, às vezes é utilizado uma linguagem mais popular. Isso vai te ajudar também a entender a intenção do autor, Qual foi a intenção do autor ao utilizar esse vocabulário, Um texto mais culto é um texto que geralmente é utilizado na norma culta padrão, que a gente fala, é um texto que é utilizado para documentos oficiais, por exemplo, pode ser um exemplo de texto. Então, se atente também ao vocabulário que o autor emprega naquele texto para que você consiga fazer a interpretação de texto de forma geral, de forma total e efetiva, A alternativa 7, perguntas reflexivas. Você precisa fazer perguntas após o final da leitura do texto, que eu coloquei para vocês aqui. Após a leitura inicial e a final, faça perguntas sobre o texto, o que o autor está tentando comunicar, quais são os principais argumentos, como isso relaciona com o mundo que a gente está vivendo hoje. A gente precisa questionar o texto, porque é exatamente isso que vai ser o diferencial na nossa aprovação. A gente vai responder questão com base naquele texto que foi apresentado. Então, a gente precisa indagar o texto sobre o que ele está falando, sobre o que ele quer falar, sobre o que o autor está colocando, para que a gente tenha consciência na hora de fazer essa interpretação do texto, tá bom? A nossa 8ª dica aqui do vídeo, é sobre o debate e discussão, Compartilhe suas interpretações com outras pessoas. E aí a gente já está falando no momento de preparação da prova, claro, porque na hora da prova você não pode debater com outras pessoas, Mas quando você está ali numa preparação, no estudo, geralmente tem os grupos de estudos, que os concurseiros fazem, para esse debate. Você precisa conhecer os concurseiros para saber o que ele entendeu daquele texto, o que você entende. Então, faça esse debate construtivo na interpretação de texto. Isso vai fazer com que você cresça na sua ideia, na sua mente, com que você veja o texto de uma outra forma, Cada pessoa consegue, pessoal, pegar uma minúcia do texto diferente. Então, você pega uma, o outro pega outra e etc, Então, essa interligação aí é produtiva no estudo para vocês, para que vocês façam aí esse debate produtivo e construtivo para entender melhor o texto. Isso vai fazer com que você tenha uma interpretação mais efetiva ali no momento da sua prova. E a nossa última dica é a revisão e a releitura. Eu já disse para vocês no início desse vídeo que não adianta a gente achar que vai ler um texto uma vez e já vai saber entender ali até o último pensamento que o autor queria colocar. A gente precisa fazer essa revisão, essa releitura, reler o texto, para que a gente entenda da melhor forma aquilo que o autor está querendo passar para a gente. Bom, no material que eu estou preparando aqui, eu coloquei uma dica importante, que a interpretação de texto é uma habilidade desenvolvível com uma prática constante. O que isso quer dizer, pessoal? Quanto mais você lê texto, quanto mais você fizer questões de interpretação, mais você vai melhorar essa sua habilidade. Se você não tem o costume de ler textos, você precisa passar a ler textos para que você tenha sucesso no concurso que você for prestar. Porque isso é uma habilidade que você desenvolve com o decorrer do tempo. No começo pode ser difícil, mas no final você já vai estar conseguindo interpretar de forma clara. E eu disse aqui essa dica para vocês, Quanto mais você se empenha em analisar, questionar, refletir sobre o texto que se encontra, mais afiado e confiante você vai ficar para poder desvendar o significado do texto. E aí a resposta das questões vai ser algo natural para você, tá bom? Esse material consta com essa introdução sobre interpretação de texto e também vai constar com questões comentadas, Abaixo aqui tem o gabarito. Nós vamos resolver aqui 3 questões aqui sobre interpretação de texto, tem 10, sujeito tem mais um monte, Nós estamos desenvolvendo um material muito bacana que vai te auxiliar aí no momento da sua prova de concurso, tá bom? Mas vamos resolver aqui nesse vídeo 3 questões para que vocês entendam tudo isso que a gente colocou ali em cima para vocês, A questão número 1 pede para ler o texto a seguir e responder a pergunta. Veja bem,
O fragmento do texto diz: a ilha misteriosa, localizada a poucas milhas da costa, sempre intrigou os cientistas. Então o texto vem falando sobre uma ilha misteriosa que intriga os cientistas aí no decorrer do tempo. A vegetação exuberante e a diversidade de aves encontradas no local indicam um ecossistema saudável e bem equilibrado. No entanto, a ausência de mamíferos terrestres levanta questionamentos sobre como essas aves estão sobrevivendo e se reproduzindo. E aí, como tem as dicas, né, a gente já leu ali, releia o texto, a gente precisa entender sobre o que está falando. Está falando sobre a intriga que os cientistas têm sobre como uma ilha com um ecossistema rico ela sobrevive, né? Como que essa ilha misteriosa localizada na costa ela sobrevive. Então, esse texto está falando o quê? Sobre um questionamento que os cientistas têm sobre essa ilha, sobre como a vida ali se reproduz, tendo em vista que não tem ali mamíferos terrestres ali, né? A última frase fala: no entanto, a ausência de mamíferos terrestres levanta questionamentos, ou seja, os cientistas querem entender que como que se reproduz, que sobrevive, se não tem esses mamíferos terrestres nessa ilha, tá bom? E aí pergunta pra gente, o que intriga os cientistas sobre a ilha misteriosa? E aí a alternativa A fala a diversidade de aves, a B fala a proximidade da costa, a C fala a vegetação exuberante, a D fala a ausência de mamíferos terrestres. Vamos ver aqui a diversidade das aves. E a gente voltar porque a resposta obrigatoriamente tem que estar no texto, tá, pessoal? Diversidade de aves. O texto não fala aqui, né, em momento nenhum, que é isso que intriga os cientistas. Veja bem, a parte do texto diz: a vegetação exuberante e diversidade de aves encontradas no local indicam um ecossistema saudável. Então isso não está intrigando os cientistas, só está indicando que tem um ecossistema muito saudável ali naquela ilha, apesar dela ser uma ilha ali localizada, misteriosa, localizada a poucas milhas da costa. Então a nossa alternativa A a gente poderia descartar. Mas como está perguntando o que intriga os cientistas, né, a gente vai mais para frente. Não é a ave, não é o ecossistema e tal. E ali na frente fala: no entanto, a ausência de mamíferos terrestres levanta questionamentos sobre como essas aves estão sobrevivendo e se reproduzindo. Veja bem, levanta questionamentos, ou seja, deixa os cientistas intrigados, deixa os cientistas se questionando como é que está acontecendo aí, né, como que essas aves estão sobrevivendo, como que elas estão se reproduzindo. Então, a diversidade de aves que intriga? Não. O que intriga os cientistas naquele momento não tem mamífero terrestre, então isso está levantando o questionamento de como que as aves estão conseguindo sobreviver. Então, o que intriga o cientista? A ausência de mamíferos terrestres, que é a nossa alternativa D, a ausência de mamíferos terrestres. Veja bem como é importante você fazer a pergunta para o texto. O que intriga os cientistas? E aí se a gente volta. No entanto, a ausência de mamíferos terrestres levanta questionamento. O que levanta questionamento? A ausência de mamíferos terrestres. Então é isso que está intrigando os cientistas ali. Seria a nossa alternativa D aqui no nosso material, tá bom? A questão número 2 vem dizer para a gente: o uso excessivo dos dispositivos eletrônicos também pede para interpretar, né? E vem falando sobre o uso excessivo de dispositivos eletrônicos tem se tornado uma preocupação crescente na sociedade moderna. Estudos recentes mostram que passar longas horas em frente às telas pode levar a problemas de saúde, incluindo fadiga ocular, distúrbios do sono e isolamento social. O que o texto vem falar para a gente? Vem falar sobre o uso excessivo dos dispositivos eletrônicos, celular, computador, televisão e etc., né? E as preocupações que isso pode trazer e as reflexões que isso pode trazer na saúde das pessoas, que é a fadiga ocular, distúrbios do sono e o isolamento social. E aí a questão pergunta para a gente: qual é um problema de saúde associado ao uso excessivo de dispositivos eletrônicos? A gente acabou de responder, né? O texto fala sobre o quê? A preocupação do uso excessivo de dispositivos eletrônicos. E o que isso pode trazer para a gente a longo prazo? Fadiga ocular, distúrbio do sono, isolamento social. Está ali na última frase do texto. Então a gente tem que achar fadiga ocular, distúrbio do sono ou isolamento social aqui nas nossas respostas para poder chegar na resposta correta. A letra A fala aumento da atividade física, né? Fala que é um problema associado ali. Não é um problema, porque você vai ficar na frente da tela e não vai estar fazendo atividade física, então não é um aumento da atividade física. A letra B, melhora na qualidade do sono. Não, a gente já viu ali no final do texto que fala sobre distúrbios do sono. Distúrbio ou seja, não é melhora, né? É piora na qualidade do sono. A letra C, fadiga ocular. Beleza, fala ali na última linha do texto para a gente que pode levar a problemas de saúde, incluindo a fadiga ocular. Então, isso é a nossa alternativa correta, alternativa C, fadiga ocular. Alternativa D fala maior interação social, pelo contrário, o texto fala em isolamento social. Percebe como a resposta na interpretação de texto vai estar obrigatoriamente no texto?
É isso que a gente precisa fazer no momento da nossa prova, fazer a leitura do texto de forma consciente, de forma questionativa, fazendo esses questionamentos para que a gente entenda que a resposta vai estar no texto. Voltar no texto no momento que você vê a questão, né? Está perguntando isso, volta lá no texto, né? Eu já li, já reli, então eu sei onde que eu vou achar isso no texto para que eu ache a resposta correta. A nossa última questão aqui dessa aula de hoje, né? A questão 3, vem dizendo para a gente: a pintura Noite Estrelada, de Vicente Van Gogh, é conhecida por suas pinceladas intensas e cores vibrantes. A cena noturna trata na obra mostra um céu estrelado sobre uma pequena vila, criando uma sensação de tranquilidade e mistério. Então, o que o texto está falando? Sobre uma pintura aí de Van Gogh. Fala que tem ali os traços marcantes de Van Gogh, pinceladas intensas, cores vibrantes. Fala o que a pintura está trazendo para a gente, que ela retrata aí um céu estrelado, né? Criando uma sensação de tranquilidade ali também e ao mesmo tempo de mistério. É isso que o texto vem falar para a gente, esse pequeno texto. E aí pergunta para a gente: qual é a principal característica da pintura Noite Estrelada de Vicente Van Gogh? Pessoal, está lá no início do texto, né? Fala que a pintura Noite Estrelada é conhecida por suas pinceladas intensas e cores vibrantes. Então, essa é a principal característica da pintura do Van Gogh Noite Estrelada. Então, a gente precisa achar aqui a nossa alternativa correta. A letra A fala cores escuras e opacas. Não fala em cores escuras e opacas, muito pelo contrário, cores intensas e vibrantes, né? A letra B, uma vila em pleno dia. Não, porque retrata justamente o contrário, né? Um céu estrelado, criando uma sensação de tranquilidade. Então, não poderia ser. Letra C, pinceladas suaves e delicadas. O texto fala em pinceladas intensas e cores vibrantes. Então, não poderia ser a nossa alternativa também. E a alternativa D, cores vibrantes e pinceladas intensas. Então, seria a nossa alternativa correta, que também está no texto, que fala: a pintura Noite Estrelada, de Vicente Van Gogh, é conhecida por suas pinceladas intensas e cores vibrantes. Então, essa é a principal característica dessa pintura, seria a alternativa D. Percebe como a resposta da interpretação de texto vai obrigatoriamente estar no texto? E se você conseguir, da melhor forma, identificar, fazer a leitura, a releitura, pescar aquilo que o autor quer dizer, você vai conseguir responder na hora da sua prova e conseguir a aprovação no momento do concurso. Então, assim, sigam essas dicas, né? Façam a leitura, como eu disse ali, é desenvolvível, então você precisa ler textos para poder conseguir fazer uma boa interpretação, que eu tenho certeza que no momento da sua prova você vai conseguir aí a tão sonhada aprovação, tá bom? Se esse vídeo fez sentido para você, eu já quero te pedir mais uma vez que se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos, comente aqui embaixo a sua dúvida. Até o próximo e tchau!